Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 17, a partir do versículo 9. João 17, a partir do verso 9. Esse trecho que nós vamos ler faz parte da oração sacerdotal de Jesus. É uma oração onde ele intercede pelos seus. E eu queria trazer algumas lições para as nossas vidas que revelam o caráter de Jesus, né, com base nos pedidos que ele faz ao Pai nessa sua oração. João 17, a partir do versículo 9. Todos acharam? Amém? E diz assim: eu rogo por eles, e não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixei-lhes a glória que me deste, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vivam e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Vamos ter mais um tempo de oração. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você mesmo elevasse o seu pensamento e o seu coração à presença de Deus. Paizinho amado, querido, Deus de amor, Deus de poder, se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos atraiu para você mesmo, Senhor. Isso está dentro dos teus planos, dos teus propósitos, Senhor. E nós não queremos abrir mão
de todos os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor tem sonhos e projetos em vários níveis, Senhor. Sonhos individuais, planos particulares, e ao mesmo tempo o Senhor tem reunido aqui um corpo para que possamos juntos glorificar o Teu nome, tornar o Teu nome conhecido. E nessa noite eu te peço, Senhor, alinha um pouco mais as nossas vidas a esse projeto, a esse sonho. Deus, em nome de Jesus, opera em nós, por meio do mesmo Espírito que tem habitado a vida de cada um aqui, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, Senhor, une-nos, Pai, em um só propósito, Senhor, como igreja, como corpo, como comunidade da fé que se reúne para adorar, para engrandecer o Teu nome, para servir. Eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite e fala conosco. Amém. Amém. Uma das coisas que nós precisamos resgatar urgentemente, irmãos, é a vida prática, real, de oração. Infelizmente, nós vivemos, para a oração, um dos momentos mais complicados da história da humanidade. Porque o diabo soube armar muito bem o palco na sociedade para que nós não tenhamos um estilo de vida marcado pela oração. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, parece que as forças ao nosso redor são maiores, terminam sendo maiores do que a nossa disposição para buscar a Deus. É verdade ou não é? Porque família sempre existiu, trabalho sempre existiu, afazeres, tarefas sempre existiu, mas nós vivemos cercados de entretenimento e de mídias sociais, de anseio por informação, de uma forma como nunca antes se viu na história. E todos nós somos vítimas disso. A nossa mente, ela viaja com uma facilidade muito grande para longe dos interesses do reino de Deus. Até para mim mesmo, como pastor, eu estou vivendo uma fase que tem me deixado muito entristecido. Eu nunca li tão pouco como nos últimos dias. E a culpa não é de Esther, não. Se eu dissesse que era de Esther, eu estava inventando uma desculpa, né? É minha. Facebook, YouTube, a gente está sempre procurando uma novidade para fazer, tem tempo para pegar onda, tem tempo para conversar com alguém, visitar, até coisas legítimas, né? Dar aula, enfim. A gente tem tempo para tudo. Agora, para se dedicar àquilo que alguém já disse que é, na realidade, o sangue da alma. O sangue da alma é a oração. Tudo vai corroborando para a gente se afastar desse estilo de vida. São ambições no coração, ambições materiais. Eu não estou dizendo que a gente não precisa, mas quando essas coisas começam a ocupar o lugar de Deus, um alerta precisa se levantar na nossa vida. Um sinal vermelho, uma sirene, alguma coisa precisa nos alertar, porque é questão de vida ou morte, e eu estou falando de vida ou morte em relação à eternidade. O fato é que nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para conhecê-lo. Eu gosto muito do lema da Jocum, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso grande ideal de vida aqui na terra. Tocar pessoas, abençoar pessoas, da mesma forma como Deus tem nos tocado, como Ele tem nos abençoado. O cristão, ele é chamado a ser um catalisador das bênçãos de Deus.
E muitas vezes nós estamos vivendo uma espiritualidade, uma fé muito aquém daquela que poderíamos estar vivendo, porque negligenciamos as coisas básicas, fundamentais da fé cristã. E quando a gente olha para os grandes homens de Deus, os grandes homens do passado, por exemplo, Jesus falou que entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. E ele vai dizer, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 17, que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Ora, quem foi Elias? Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não foi o maior em sinais e maravilhas, porque ele transferiu para o seu discípulo Eliseu uma porção dobrada da unção que ele tinha. Então a gente vai naturalmente ver que Eliseu operou os mesmos milagres que Elias, mas em dobro, né? Mas quando a Bíblia se refere, ou Jesus se refere a João como alguém que veio no espírito e no poder de Elias, essa declaração tem uma relação direta com o estilo de vida que esses homens tinham. Quando você vai ver Elias, ele era um homem dedicado ao Senhor. Ele era um homem que não estava preocupado com a bajulação das pessoas, em demonstrar para as pessoas o quanto ele era bom. Ele não estava buscando a aprovação de ninguém. Elias vivia para Deus. E João Batista a mesma coisa. João Batista vai viver no deserto, dedicado ao Senhor, certamente em profunda dedicação a esse relacionamento íntimo com Deus. E isso é capaz de fazer desse homem, dentre os nascidos de mulher, o maior. Porque ele é dedicado a essa relação com Deus. E quando a gente olha, os grandes homens da Bíblia eram homens que amavam esse lugar de oração, que amavam esse diálogo com Deus. E a gente precisa admitir, nós estamos sendo raquíticos nessa matéria. Um ou outro tem tentado lutar, um ou outro tem tentado romper essa barreira da mediocridade para alcançar um avivamento pleno na sua vida, um despertamento. Mas a realidade é que nós precisamos nos convencer da importância da oração. James Gilmore, ele faz uma reflexão, e eu queria compartilhar com vocês hoje à noite a respeito desse tema. Ele diz assim: será que em nossos dias não estamos confiando demais no braço da carne? Quer dizer, no homem natural, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode conquistar. Por que será que não podemos presenciar as mesmas maravilhas que ocorreram no passado? Os olhos do Senhor não passam mais por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele? Que Deus nos conceda uma fé mais prática. Onde está o Senhor? Onde está o Deus de Elias? Está esperando que Elias clame por ele. Eu e você somos para essa geração, assim como João Batista foi, assim como os apóstolos foram, assim como os discípulos da igreja primitiva foram, os novos Elias de Deus. Você crê nisso? Que nós fomos chamados a provocar nesse mundo o mesmo impacto que a igreja primitiva exerceu. E eu digo isso porque se João Batista veio
no poder e no espírito de Elias, que espírito era esse que Elias veio? O Espírito Santo de Deus, que já foi derramado sobre toda a carne. Joel 2 já se cumpriu, meu irmão. Pentecostes já veio. Na história da nossa geração, nós estamos vivendo um tempo onde essa geração espera pelo levantamento dos novos Elias de Deus, dos novos Joãos de Deus, dos novos Pedros de Deus. E nós chegamos num ponto onde o próprio Jesus se coloca como alguém apegado intimamente ao diálogo com Deus. Ora, se Jesus era o Filho de Deus e confiava a sua vida à oração, por que é que nós vamos pensar que podemos fazer alguma coisa de forma diferente? Usando de alguma outra estratégia? Não, meu irmão. Nós precisamos retornar ao nosso posto de oração. Nós precisamos voltar àquele primeiro amor, onde a presença de Deus era mais importante, a conversa com Deus era mais importante, ver Deus nos tocando, nos curando, nos lavando. Ou você se esqueceu dos momentos de quebrantamento que você teve com Deus, onde Deus tratou coisas íntimas com você, trazendo cura, renovando vida, renovando e restaurando sonhos. O mesmo Deus que fez, Ele continua ansioso por continuar fazendo em nossas vidas a obra que Ele começou. Mas nós precisamos nos expor à oração. A gente precisa se convencer disso. Nós precisamos buscar com disciplina e com diligência essa vida de oração. Colocar limites em algumas coisas que têm roubado o nosso tempo de oração. E aí nós encontramos nessa oração de Jesus alguns pedidos que ele faz, que são intercessões sobre nós e, na realidade, para os seus discípulos, para a sua igreja, em todo tempo, em todo lugar. Primeiro pedido que Jesus faz é para que Deus, o Pai, nos livre do mal. Você tem alguma dúvida de que os dias em que nós estamos vivendo são maus? Ora, nós sabemos das ameaças que nós temos todos os dias, dos riscos que nós corremos todos os dias. Embora às vezes a gente pense que a vida vai durar para sempre, nós vivemos um tempo mau. Está aí no versículo 11. Jesus vai dizer: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Ou melhor, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Então a primeira coisa, o Senhor ora para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor nos proteja. Ele intercede por nós. E deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes você tem parado para interceder em favor da sua própria vida, em favor da vida dos seus irmãos, em favor da sua família? Porque a oração faz toda a diferença, meu irmão. E eu tenho certeza de que, embora a gente não perceba, não se dê conta, embora alguns sequer parem para demonstrar um mínimo de gratidão a Deus, Jesus permanece à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, para que o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Você sabia disso? É por isso que a oração do Pai Nosso, ela termina com esse pedido: mas livrai-nos do mal. Porque essa geração em que nós vivemos é uma geração má,
O tempo em que nós estamos é um tempo onde a maldade tem imperado, tem se multiplicado. E nós precisamos dessa oração. Segundo lugar, Jesus vai pedir, interceder por sua igreja, por unidade. Unidade, comunhão, para que nós estejamos ligados uns aos outros. Veja aí, versículo 21 em diante. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que missão o Senhor nos deu, irmãos. É através dessa unidade, através dessa comunhão, do falar as mesmas coisas, falar a mesma língua, da gente poder se reconhecer como iguais, como amados. E às vezes isso não está acontecendo. Há muita gente ainda desconexa, há muita gente alheia ao que significa de fato ser cristão, servir a Deus, ser parte de uma comunidade cristã, a responsabilidade que isso nos traz. Quantas e quantas tragédias não poderiam ser evitadas? Bastasse uma palavra, uma oração que você fizesse por um conhecido seu, um vizinho seu. Por isso que a gente precisa estar ligado, precisa estar conectado. Por isso que eu não abro mão dessa rede de grupos que nós temos. E você precisa se engajar, você precisa conhecer pessoas, estar ligado a pessoas. Hoje pela manhã eu estava com Danilo, lá no local onde vai ser a nossa sede. A gente foi orar hoje de manhã. E Danilo me perguntou por alguém. E eu disse, não sei. Às vezes eu vejo na igreja, às vezes some. Mas me pergunte alguém que está inserido num pequeno grupo, até na Zona Sul. Eu posso não saber detalhes de como está vivendo, mas eu sei que está engajado no corpo. E se eu precisar saber de alguma coisa, é rápido. Como é que vai fulano, pastor? Ah, fulano está bem, está no grupo de tal, está servindo assim, assim, assado. Mas eu fico impressionado com gente que ainda insiste com aquela cultura de não ser notado, de não ser conhecido. Gente que prefere entrar e sair e fazer com que a igreja não tenha nenhuma ligação com a vida diária dela, com a vida prática dela. E deixa eu dizer uma coisa, e eu digo sem medo de errar. Quando é assim, é porque alguma cura se faz necessária. Alguma coisa precisa ser tratada. Porque a palavra diz lá em 1 João que aquele que é de Deus, o que anda na luz, ele faz questão de vir para a luz, para que as pessoas vejam que as suas obras são feitas em Deus. Quando a gente tem uma coisa guardada, escondida, um departamento que ninguém pode conhecer, que ninguém pode ver, é porque alguma coisa tem e precisa ser tratado. E Jesus é o mais interessado em tratar. Ele não quer expor para envergonhar. Eu também não acredito, tem gente que vai para a vigília de fogo, de poder, morrendo de medo, né? Medo de Jesus revelar os podres. Jesus não faz isso, meu irmão. Pelo contrário, a palavra diz que o amor encobre uma multidão de pecados, né? A graça de Deus veio para tirar, para perdoar, para curar. Mas tem gente que insiste em viver ainda aquela vida doble, né? Aquela vida vacilante, uma hora está aqui, outra hora está numa realidade completamente diferente. Não, ninguém
vai se meter na minha vida, ninguém precisa se meter, mas o crescimento só vem a partir disso, da unidade. É por essa ligação que nós somos edificados. E Jesus, sabendo muito bem disso, ele pede que, versículo 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente a mim. Isso é muito profundo, irmãos. É por essa identificação que nós vamos ter uns com os outros, que o mundo vai olhar assim e vai dizer, poxa, eu quero ser como Petrônio, eu quero ser como Camila, eu quero ser como Bruno. Ele tem alguma coisa diferente, é um cara alegre, é um cara livre, é um cara seguro de si, é uma pessoa que sabe o que quer, mas não é só questão de temperamento, é porque a sua identidade está em Deus. E essa comunhão com Deus e com os irmãos confirma isso. Eu não tenho o que temer. Eu, de fato, não tenho a quem dar satisfação. Porque aquele a quem eu devo satisfação tem a minha vida como um livro aberto. Eu acerto minhas contas com ele todos os dias. E eu tenho comunhão, eu tenho unidade, eu posso olhar no olho sem ter o que esconder, sem ter o que me envergonhar ou do que me envergonhar. E se alguém pensa o contrário, saiba, meu irmão, que você não precisa ficar aí fugindo, fingindo, usando máscaras para ser aceito. Porque, como disse Max Lucado, uma coisa é certa: ele te aceita do jeito que você é. A diferença é que ele se recusa a deixar a mim e a você como nós estamos. Conhece todas as limitações, todas as falhas, mas a vida do cristão é um trabalhar constante de aperfeiçoamento. Deus me livre daqui a 5, 10 anos eu ser o mesmo homem que eu sou hoje. Eu serei a versão de mim mesmo aperfeiçoada por Deus. Mas para isso eu preciso me expor aos princípios que estão nessa palavra. É assim que uma igreja cresce. Ontem eu fui ministrar numa vigília lá na IBT e eu estava falando a respeito disso, sabe? Poxa, a igreja é um recurso preciosíssimo que Jesus deixou para nós. É, na realidade, a formação de uma nova humanidade em Cristo. E eu estava lembrando ontem que Jesus assumiu um compromisso com a sua igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus assumiu esse compromisso. E a única coisa que a gente precisa fazer para que esse processo se processe é não atrapalhar a obra de Deus, não atrapalhar o trabalhar. E como é que a gente atrapalha? Quando a gente foge dos princípios que estão aqui, quando a gente se esquiva dos princípios que Jesus deixou e estabeleceu. Mas veja que oração ele está fazendo. Primeiro, proteção divina. Quem precisa da proteção de Deus aqui hoje à noite? Eu preciso, todos nós precisamos. Segunda coisa que ele pede é unidade. Meus filhos, entendam, é para que o mundo saiba que sou eu que estou enviando vocês. Vocês precisam viver esse estilo de vida de unidade, de comunhão, de relacionamento, de conhecer uns aos outros. Hoje foram tomar café lá em casa Danilo, Tiago e Guilherme. Que coisa agradável, né? Não só agradável, engraçado é ver Danilo e Tiago se degladiando, né? Nunca vi criaturas tão diferentes e tão parecidas no sarcasmo e nas brincadeiras irônicas, né? Mas assim, sinceramente, o sentimento que eu tenho é de família.
Quando eu vou na casa do seu Fernando pegar um bolinho de banana com canela, né? E a última vez ainda está aqui engolido, que Camila comeu tudinho, não me deu um. Com desculpa de que está amamentando e não sei o quê. Mas tem nada não, o Senhor é a minha justiça. Quem sabe seu Fernando não faz um grandão só para mim, né? Mas quando a gente vai lá, se sentir família, sabe? Se sentir pertencente. Isso é ser igreja. Não é cumprir horário de culto, não é a gente estar preocupado com estrutura, com título, sei lá, com posição, ou tentar aqui pecar durante a semana, mas domingo eu vou lá que o pastor vai aliviar meus pecados. Eu não alivio nem os meus, meu irmão. Preciso de Jesus, rapaz. Unidade. E aí, mais adiante, Jesus vai falar, em terceiro lugar, ele vai interceder por uma vida de santificação. Santificação. Está aí nos versículos 17. Olha o que ele diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. É a palavra que purifica a nossa mente, que purifica o nosso coração. E infelizmente, como eu disse inicialmente, a gente tem sido furtado disso. Eu me preocupo demais, porque com raríssimas exceções, o inimigo tem conseguido dar cabo ao seu plano, que é nos distrair, que é nos roubar daquilo que é essencial na nossa vida cristã. Ontem nós tivemos aqui uma gincana bíblica, né? Muito legal, muito interessante, iniciativa muito boa, mas eu não vi um quarto da igreja aqui. Essa é a verdade. Né? Para a gente conversar da palavra, discutir, mas choveu. Hoje nós tivemos uma oração lá no lugar onde vai ser a igreja. Estávamos lá, nós 4 guerreiros. Eu não queria nem reclamar disso, mas eu vou usar como exemplo. Quando é para assistir uma luta de Anderson Silva, né? A gente fica até mais tarde. Eu cheguei em casa, depois de uma vigília, ainda fui procurar, feito besta. Porque, eu digo feito besta porque foi uma palhaçada, né? Aquela luta de sem comentários. E se alguém tivesse me convidado para ir para a Praia Bela de manhã cedinho, né, Ricardinho? Nas madrugas. Se dissesse que estava dando onda, chovendo, eu iria. Né? Mas para orar dá uma preguiça. Né? Para ler a Bíblia, é melhor ver lá as últimas notícias do Face. E pensando sobre isso, meu irmão, o diabo tem conseguido nos distrair. Ele tem conseguido nos roubar do essencial. E ele só não conseguiu completamente ainda, porque nós estamos aqui nessa noite, ouvindo dessas coisas. Porque a oração de Jesus por nós era para que o Senhor nos santificasse na verdade. E lembre-se, não tente se santificar a si mesmo. Agora eu vou me santificar. Você não tem poder para isso. Por isso que Jesus disse, santifica-os, Pai, na verdade. Essa santificação, ela só é possível se você se lançar nos braços da graça de Deus. De pedir a Deus, Senhor, me santifica, me ajuda. Faz com que eu me separe do mundo, né? Não é da esposa não. Faz com que eu me separe, Senhor, para a tua glória.
né? Tem gente que o sorriso veio de uma orelha a outra. Meu irmão, vá orar, irmão, vá ler a palavra, rapaz. Né? Mas faz com que eu me separe do mundo. E isso é uma verdade para a gente. E a gente pedir para que Deus também esteja santificando a vida dos nossos irmãos. Porque essa santificação, meu irmão, é um respaldo, é um escudo que nós temos diante das investidas do inimigo contra nós. Porque quando há brecha na nossa vida, a nossa consciência não nos deixa que a gente se posicione de forma adequada. A gente sucumbe logo ao espírito de acusação, à opressão. Está vendo, de novo, tu não pode, tu não vai. Onde é o nosso lugar de refúgio? É debaixo das asas de Jesus. É na presença dEle, fazendo a mesma oração que Ele fez. Pai, santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. É pela renovação da mente, por meio do Evangelho. Santificação. Aí no capítulo 10, versículo 36, do Evangelho de João. João 10, 36. Diz a palavra: que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Quer dizer, essa mesma palavra é uma realidade para a minha vida e para a sua, meu irmão. O que dizer daqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? E o inimigo tenta vir com setas contra nós, vem tentar nos parar, vem tentar nos constranger. E você sabe que diante de Deus você foi lavado, justificado, santificado. Você tem autoridade para olhar para o diabo e dizer: cala a boca, Satanás, porque você não tem vez na minha vida. Eu não tenho nenhum acordo com você, eu não tenho nenhum negócio com você. A minha vida é de Deus, e Ele sabe muito bem. Infelizmente, o mundo espiritual conhece muito melhor o mundo terreno do que o mundo terreno tem conhecimento do reino espiritual. Porque os filhos de um sumo sacerdote, certa vez lá em Atos, quiseram expulsar o espírito maligno de um rapaz. Eram 7. E eles chegaram com essa conversa: saia em nome do Jesus a quem Paulo prega. E o diabo olha para os 7 e diz: vem cá, eu conheço Jesus, sabemos também quem é Paulo, mas vocês, quem são? Deu uma pisa nos 7, botou para correr nu, saíram pelados, porque não tinha autoridade, não tinha santificação, e Jesus está intercedendo por isso. Veja que existe uma relação entre a santificação e o envio. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Porque o próprio Deus não tem acordo com o pecado. Embora Ele não se escandalize com o nosso pecado, porque Ele está acima disso, Ele é Pai, o sangue de Jesus tem poder para nos lavar de todo pecado, de toda iniquidade. E por isso mesmo Ele deseja que nós vivamos uma vida de santificação. E, em quarto lugar, Jesus vai falar a respeito do reconhecimento do mundo sobre o amor de Deus em nossos corações. Está aí no versículo 24. João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo.
Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes também, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Agora me diga uma coisa, que grau, que nível, que profundidade de amor você imagina que o Pai tenha tido por Jesus? É um amor que a gente não consegue descrever. É um amor perfeito, é um amor excelente. É um amor que não precisa se acrescentar coisa alguma. E ele está dizendo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Sabe como é que nós conseguimos essa habilidade de amar como o Pai amou Jesus? Só existe uma forma, é tendo a vida de Jesus em nós. Não pense que você vai ser bem intencionado ao ponto de amar desse jeito. Não pense que pelo braço da carne você é uma figura legal, bacana, todo mundo gosta de você e está resolvido. Não há ninguém que seja bom nessa terra, só há um bom, que é Deus. Foi o que Jesus falou. Agora, Ele sendo Deus e nós vivendo a vida que Ele nos dá, aí nós temos a capacidade de reproduzir esse amor que vem do Pai. E só assim. É a gente morrendo para si mesmo, um pouco a cada dia. E a vida de Jesus fluindo através da nossa vida. Essa semana, na quarta-feira, estava vindo de um pequeno grupo e saí de lá tarde, da casa de Guilherme, lá em Intermares. E eu, saindo, as ruas muito escuras, né? Intermares está um caso sério. Saindo de Ponta de Campina para Intermares e tudo muito escuro. E eu vi um conhecido mancando e andando naquela escuridão. E a minha atitude naquele momento foi de seguir em frente, porque eu disse, que coisa esquisita, esse cara a essa hora, não tem ninguém na rua, tudo escuro, e ele caminhando, e eu fui. E eu comecei a andar, e aquela coisa dentro de mim, e me veio a pergunta, e se fosse você? E se fosse você? E eu, Jesus, espera aí, estou ficando doido. E se fosse você? E para mim foi inevitável, meu irmão. Porque se fosse eu, dependendo, não sei qual era a situação do cidadão lá, mas dependendo da situação, eu ia querer que Deus mandasse alguém para me ajudar. E eu já estava meio distante, eu fiz a volta e voltei. E andei pela rua e não encontrei mais o sujeito. Talvez ele tivesse hospedado ou morasse ali por perto e estava num trecho curtinho de casa. Mas eu tenho certeza que o que me fez voltar naquela noite foi a voz de Jesus no meu coração. Porque eu tinha tudo para não voltar. Ele não me viu. Carro passando. Mas Jesus não me deixou fazer isso. E sabe, Jesus quer fazer muito mais em nossas vidas. Quer nos levar a uma dimensão muito maior de amor, mas essa dimensão de amor só vem através da vida dele em nós. É o que Paulo falou. A vida que eu vivo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, eu não vivo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Então, Jesus ora por proteção,
ele ora por unidade, ele ora por santificação, e ele ora por um nível de amor em sua igreja que se assemelhe ao amor que o Pai teve pelo Filho. Isso não é um discurso impossível, porque Jesus não era um sujeito de jogar palavra no vento. Ele falava do que era necessário e real. E a gente precisa caminhar em direção a esse padrão. Eu queria encerrar com Efésios, capítulo 4, se você pudesse abrir sua Bíblia comigo. Versículo 13, Efésios 4, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Essa é a nossa direção. Esse é o nosso alvo. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?